destravamento de resultados. Eu vou mostrar para vocês como ter resultados incríveis desde a primeira sessão, sem se matar, sem se frustrar com o seu paciente, sem ficar horas em cima do seu paciente tentando buscar um resultado. E o mais incrível, apenas usando o seu cérebro e as suas mãos. São técnicas manuais que vão agir a favor do seu trabalho, respeitando o nosso corpo. Então, vocês vão aprender como ter resultados diferenciados e impactantes. Estamos prestes a revelar para você algo que nunca contamos abertamente, algo que ninguém te contou também. Temos certeza que essa semana vai ser única. O que vamos trazer para você é algo que nunca ninguém trouxe. E o mais incrível, vamos fazer com que o resultado trabalhe a seu favor e não contra você. Então, vamos para essa semana com toda a animação e com toda a empolgação que você merece, que o seu trabalho merece. Eu sou a Nive, uma das fundadoras do NA Método, e somos mais de 500 habilitados ao redor do mundo. Talvez você se pergunte, mas Nive, como que eu vou ter resultado apenas com o manual? Como que eu vou ter aquele resultado incrível usando apenas as minhas mãos? Não usando cosméticos, não usando aparelhos. Eu já tento isso há anos e não consigo. Então eu fico insegura e com medo. Será que eu vou conseguir? Eu provo para você, nós do NA Método provamos para você que você consegue. Porque você tem que ter a estratégia certa e saber executá-las também da forma certa. Vamos ensinar para você nesta semana o que você precisa fazer para entender qual é o processo da massagem, o que a gente precisa entender no corpo humano para vocês conseguirem resultados desde a primeira sessão. Vou revelar para você agora a primeira chave das 3 chaves que vamos estar ensinando esta semana do destravamento de resultados. Para você ter acesso a essas 3 chaves, é importante você fazer algo. Pegue um caderno e uma caneta e anote tudo que você achar importante, tudo que vai fazer com que você absorva todo esse conteúdo que a gente vai trazer, ok? Importantíssimo lembrar que esses conteúdos vão ficar disponíveis durante uma semana. Então aproveite o máximo, aprenda tudo que você conseguir aprender. Meu nome é Niviane, sou massoterapeuta e minha missão essa semana é ensinar vocês a ter resultados usando apenas o seu cérebro e as suas mãos, com 0 investimentos. Você vai provar para você mesmo que você é capaz, que você consegue sim ter resultados impactantes. Mas antes de falar a primeira chave, vamos conversar sobre algo. Quero dar um aviso para você. Para quem ainda não está inscrito no nosso canal VIP, que está no Telegram e no WhatsApp, vamos deixar aqui abaixo deste vídeo o link para você entrar. Lá vamos ter todo o conteúdo e muito mais novidade para vocês. Todos estavam esperando por este momento, não é mesmo? Vamos então revelar qual é a primeira chave. Bom, pessoal, é muito importante a gente entender que a massagem ela é perfeita quando a gente entende o que a gente está fazendo, qual é o objetivo dela no nosso organismo. E o principal, quando a gente aprende a usá-la respeitando as funções naturais do corpo, melhor ainda. Então a gente prega muito isso. Respeite as funções naturais. E algo que é uma função natural do nosso corpo é o nosso intestino. Esse órgão que absorve, que produz hormônios,
que faz a excreção e a eliminação de tudo que é ruim dentro do nosso corpo. E se a gente respeita essa função, se a gente entende qual é o objetivo do nosso intestino, a gente consegue ter um resultado muito melhor. E com certeza, se você consegue usar essa função junto com a massagem, você vai ter um resultado incrível. O corpo do paciente vai começar a responder melhor. Talvez você já passou pela mesma coisa que a gente passou, a mesma situação. Você já teve aquela experiência ruim de atender um paciente, de atender um cliente, ficar ali 12, 14, 20 sessões, ou menos, né, 8 sessões, e quando chega lá no final, você não vê quase nada de resultado? Isso já aconteceu com você? Com certeza você ficou frustrado, você ficou triste, porque você não entregou o resultado esperado. E isso acontece com muitas profissionais. Eu sempre falo assim, que antigamente as profissionais sofriam mais com isso. Por quê? Porque não tinha tanta informação. Não tinha um profissional que dizia assim, ó, não, é assim que tu vai fazer. Vai te dar a mão, vai te ajudar. Hoje em dia a gente tem uma gama aí de informações, muitos profissionais aí na área que são ótimos, que estão nos ajudando a entender melhor qual é o nosso papel na estética, na massagem, como que esse corpo funciona, como que ele trabalha. Então, quando isso acontecia, muitas profissionais se sentiam o quê? Desmotivadas, pensando que o problema estava nelas, pensando assim, meu Deus, o que eu fiz de errado? Será que eu precisava colocar alguma coisa no paciente para que esse corpo respondesse melhor, né? E aí muitas iam atrás de quê? De produtos, não é mesmo? Também de aparelhos, buscavam essas coisas que são mais superficiais da nossa área, ou alguns cursinhos de massagem, não é mesmo? Só que para a gente entender melhor isso, a gente precisa estudar o corpo humano, precisa saber qual é a função dele, né? E foi isso que a gente fez. Quando a gente começou a ter essas frustrações, a gente buscou entender como que o corpo ele funciona, como que ele trabalha. E a gente teve a melhor resposta, que é o quê? A culpa daquele resultado que você teve e que não deu o resultado esperado, a culpa está no paciente, não está em você profissional, não está na técnica, não está no aparelho, não está em suas mãos, na massagem. A culpa está no paciente. O intestino dele está inflamado, precisando de ajuda. E às vezes nem o paciente sabe disso. Então, na época eu fiquei muito feliz em saber que a resposta era essa. A culpa não estava em mim, estava nele. Então eu comecei a buscar o quê? Orientação, comecei a buscar estudos, o que eu podia fazer, qual estratégia usar para melhorar essa inflamação, essa obstrução que todo ser humano tem. É difícil tu encontrar uma pessoa que é saudável 100%. Então toda pessoa vai ter esse problema de inflamação. E é nisso que a gente tem que trabalhar. É neste ponto que a gente tem que trabalhar com o nosso paciente. Assim, a sua massagem, a sua técnica vai responder melhor ao tratamento. Vai responder melhor ao corpo do paciente. Muitas profissionais chegaram para nós e falaram: Nive, que bom saber disso. Que bom saber que aquele paciente que não teve resultado não era minha culpa. E realmente, pessoal, isso traz muito alívio, porque muitas profissionais se sentiam tristes, frustradas, muitas desistiam da área, porque passaram por muitas situações assim e ninguém ajudou, ninguém deu a mão e falou assim: não, a culpa não é sua, está no seu paciente, você precisa melhorar a função do intestino dele.
É importante a gente saber que o intestino saudável, ele responde melhor a qualquer tratamento. Talvez também você conheça aquela pessoa que vai para academia, que se esforça, que vai toda semana, tá ali meses, anos, só que continua com o mesmo corpo. Você não vê diferença naquele corpo ali. Por quê? Não é culpa do exercício, não é culpa do profissional. A culpa está dentro da pessoa e ela não sabe. Então, nós como profissionais da saúde, a gente precisa orientar esse paciente. A gente precisa mostrar para ele que o resultado dele vai vir sim, só que precisa da ajuda dele. Ele precisa querer melhorar essa função intestinal. Então, o primeiro passo, pessoal, é saber que dentro do intestino a gente tem absorção de nutrientes, vitaminas e minerais. E se esse intestino está inflamado, é bem provável que esse intestino não esteja fazendo essa função corretamente. Outra coisa também que acontece ali é a produção de alguns hormônios, como já é comprovado que a depressão começa no intestino, porque 90% da serotonina, que é o hormônio do bem-estar, o hormônio da autoestima, 90% dela é produzida ali, no nosso intestino. E também a outra função, que é o quê? Eliminação das fezes. Muitas pessoas chegam até nós reclamando que não conseguem ir no banheiro todo dia. Ou tem aquelas também que dizem que vão no banheiro todo dia, mas qual é a qualidade desse cocô? Ela está conseguindo eliminar o cocô saudável ou está também ruim essas fezes? Então, tudo isso a gente precisa saber avaliar para saber como está esse intestino. Se o teu paciente sofre com constipação toda semana, você pode ter certeza que ele está com o intestino inflamado. Segunda coisa, se o seu paciente ele diz que vai no banheiro todo dia, mas esse cocô ele é mole, ele fica boiando, ele tem um odor, uma catinga ruim, com certeza esse intestino também está inflamado. Então a gente precisa, pessoal, entender que o nosso corpo ele é muito inteligente. Se a gente saber cada função do nosso organismo, a gente consegue ter um resultado incrível. E o mais interessante disso, saber que a massagem, a academia, qualquer aparelho não trabalha sozinho, nada faz milagre. Depende do organismo e da resposta do seu paciente. Não tem como fazer isso sozinho, então tirem esse peso das costas de vocês. Se vocês ouvirem uma trovoada, é porque aqui está dando temporal, ok? Então vai ter alguns barulhinhos aí no vídeo. Continuando esse raciocínio. Você quer melhorar a saúde intestinal do seu paciente? Você precisa melhorar o quê? Talvez isso é clichê, a maioria das pessoas já sabe, mas é a alimentação, pessoal. Não tem como melhorar a saúde do intestino se não melhorar a alimentação. Então precisamos entender, o nosso organismo ele é vivo, ele é muito inteligente. Se você saber usar a favor do seu tratamento, você vai ter uma resposta incrível. Como que a gente faz isso? Tem algumas estratégias, hoje em dia tem uma gama de informações sobre o intestino, porque está vindo muito estudo, né? Muitos estudos em cima do nosso intestino. Você talvez já ouviu falar do nosso segundo cérebro, né? E realmente ele porque ele tem um papel muito importante. O que a gente precisa entender, pessoal? Que essas três funções do nosso intestino, absorção, produção de hormônios, porque ele é um órgão endócrino, excreção, eliminação de fezes, tem que estar funcionando. Se uma delas está com problema, provavelmente esse corpo vai ter dificuldade de resposta a qualquer tratamento.
Então, a primeira coisa é melhorar a alimentação. Eu vou dar uma dica para vocês. Muitos pacientes vão chegar e vão dizer, mas eu não quero deixar de comer o que eu gosto, né? Ninguém acredita que gosta, né, de deixar algo gostoso, né, para trás. Mas você pode criar alguma estratégia com o seu paciente. Se ele não vai no nutricionista, seria importante ir, né, ter um profissional da nutrição. Mas se ele não pode, ele sabe o que ele precisa comer, né? Então você pode criar uma estratégia, durante segunda a sexta você vai comer mais nutrientes, vitaminas para dentro do corpo que você precisa para o tratamento responder. Também você pode fazer o seguinte, dar algumas dicas. A gente tem que entender que a alimentação tem que estar de acordo com o nosso organismo. As coisas naturais que tem ao nosso redor é o que foi feito para o nosso organismo responder e absorver com mais facilidade. Agora, o que é ruim, como leite, derivados de leite também, trigo, né, farinhas, outra coisa também, açúcar, essas coisas o nosso corpo não foi feito para absorver, para digerir, certo? É igual também proteínas, como a carne, né? O nosso corpo demora mais para digerir esses alimentos. Então, são coisas, pessoal, são alimentos que a gente precisa ter uma estratégia. A gente precisa, sim, de cada uma delas, mas tem algumas que o nosso organismo não precisa. Então, a gente tem que comer menos. Não é deixar de comer, mas é comer menos, ok? A gente tem que comer mais alimentos que têm identificação com o nosso organismo. Então, crie essa estratégia com o seu paciente, que vai dar um resultado diferenciado. Mas, Nive, talvez você me pergunte isso ou se pergunte, como que eu vou avaliar o intestino do meu paciente? Como que eu vou saber que está inflamado? Você falou de alimentação, sim, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que precisa melhorar a alimentação. Pessoal, a gente precisa entender que alimentos ricos em clorofila, alimentos ricos em vitaminas são importantíssimos para o funcionamento do nosso órgão, dos nossos órgãos, dos nossos tecidos, de toda parte do nosso organismo, das células. E o que é mais importante é começar a mudar esses hábitos. Então, você como profissional, você precisa dar o exemplo, mostrar que é possível e passar assim para o seu paciente. Mas eu vou dar aqui uma dica do que a gente faz para identificar se esse intestino está ruim. Uma alimentação errada, ela causa o que no nosso organismo? Ela vai causar constipação, como a gente já conversou, vai causar dor abdominal, flatulência, gases, diarreia, aquele cocô fedido. Então, uma pessoa que está toda semana assim, ela está muito inflamada. E com certeza esse corpo vai ter dificuldade de responder a qualquer tratamento. Então é muito mais fácil para vocês terem um objetivo com o paciente de vocês. Senão lá no final do tratamento, vocês vão se frustrar, vão viver a vida frustrada por causa de uma culpa que não é de vocês, ok? Então vamos juntos mudar essa visão das pessoas. Nada faz milagre se você não respeita as funções naturais do corpo. Então façam esse tipo de pergunta. A gente não precisa só perguntar o que o paciente come. Pergunta como que ele se sente após comer, após se alimentar, certo? Porque isso vai fazer total diferença na sua avaliação e no norte que vocês vão dar para o tratamento. Mas para estar em dia com o nosso segundo cérebro, com o nosso intestino, a gente precisa ir além, né? Ir além de só se alimentar bem.
A gente também precisa entender que a gente precisa repor vitaminas e as bactérias boas que a gente acaba perdendo devido aos medicamentos, devido à alimentação errada. Muitas pessoas não sabem disso também. Então, pessoal, comecem a tratar o paciente de vocês como se fosse algo diferente, né? Tem esse olhar mais profundo. Olhe o seu paciente dessa forma, com uma visão mais ampla. Não fique olhando só para celulite, só para gordura localizada. Ah, o paciente tem gordura localizada, eu vou fazer modeladora. Ah, o paciente tem inchaço, eu vou fazer drenagem. O nosso corpo, ele não é só um sistema circulatório, ele é muito mais que isso. E essa visão é algo que a gente vem trazendo muito forte no nosso método. Por isso que eu digo que o nosso método, ele não é nem drenagem linfática e nem massagem modeladora. Ele é algo muito além disso, certo? E vocês vão entender isso a partir dessa semana, começando por hoje. Então, para estar em dia com o seu segundo cérebro, a gente precisa saber que o cocô precisa estar em formato de banana e afundar, sem aquele mau cheiro, ok? Segunda coisa, nosso intestino precisa ter mais bactérias boas do que ruins, certo? E vocês têm que entender, a gente podia ficar aqui, né, um mês inteiro falando sobre o nosso sistema gastrointestinal. Porém, o nosso tempo é curto, então aproveite o máximo de informações que vocês adquirirem aqui, tá bom? E a outra coisa também que não é menos importante é saber se ele está inflamado, se ele está inchado, furado, né? O intestino furado ou vazado, muitos chamam de leaky gut, né? Também tem a desbiose. Então, se o intestino está assim, precisa ser reparado. A gente precisa reparar esse órgão. E como que você vai identificar isso? A pessoa sofre com alergias, sofre com a imunidade baixa, né? Tá sempre doente, tá sempre com diarreia. Então, tudo isso são indícios de que, com certeza, esse intestino, ele está com muitos problemas. Alergias também autoimunes. Já é comprovado, pessoal, que muitas doenças vêm através do intestino. Como eu falei até ali anteriormente, a depressão é uma delas. Então, vamos melhorar isso, vamos melhorar a nossa forma de ver o nosso paciente, que com certeza esse organismo vai responder melhor. No próximo vídeo, eu vou estar ensinando vocês a como aplicar isso então. Se é para mim fazer uma avaliação e eu saber o que esse paciente está no momento passando e como que eu vou traçar esse objetivo de melhorar esse órgão, então a gente vai aprender a fundo como que é a nossa abordagem, como que a gente avalia e como que a gente traça esse objetivo. E a gente vai ensinar vocês a fazer isso, porque de nada adianta a gente saber só da informação e não saber o que fazer, não é mesmo? Então a gente vai mostrar para vocês, a gente vai conversar aqui o que a gente faz. E dá muito resultado, pessoal, muito resultado mesmo. O corpo do paciente começa a responder, e isso é incrível, tá bom? Então, a dica aqui que fica, estudem muito sobre esse órgão, tá? Que eu tenho certeza que a visão de vocês, o resultado de vocês vai mudar quando a nossa técnica está aliada às funções naturais do corpo. Como eu falei, no próximo vídeo vocês vão aprender como que a gente faz essa abordagem com o nosso paciente e também vocês vão aprender a segunda chave. A gente vai destravar aí, abrir a segunda chave para se ter um resultado impactante. E pode ter certeza que depois dessa semana os seus resultados vão ser outro. Vocês vão ter um resultado diferenciado e vocês vão começar a se destacar nos resultados e na área da estética. E neste exato momento
estamos postando lá no Instagram um vídeo, um pedacinho deste vídeo, para vocês ir lá e comentar o que vocês acharam desse primeiro conteúdo. Eu tenho certeza que você vai mudar o seu resultado. Confiem na gente, não estamos aqui para brincar. Então vão lá e dê seu comentário, tá bom? E não deixem de estar participando dos nossos grupos fechados. Vai ter muita novidade aí essa semana. Além de todo esse conteúdo, vai ter lives com outros profissionais, porque o nosso objetivo aqui é fazer com que você aprenda cada vez mais. Talvez se você não sabe, você vai ter uma ideia diferente. Ou se você já sabe, talvez você vai relembrar pontos chaves para melhorar o seu resultado. Então, pessoal, não percam essa semana. Fique aqui com a gente que vocês não vão se arrepender. Meu nome é Jusilane, falo da cidade de Muriaé, Minas Gerais. Estou passando aqui para dividir um pouco com vocês da experiência que eu tive com o curso T4MMA. Um curso que me ajudou muito no aprendizado. Com esse curso eu consegui aumentar o número de clientes, consegui obter bons resultados. Eu gostaria de agradecer a Nívia e o Adrian por dividir conosco tudo que eles sabem, nos capacitando para que possamos entregar bons resultados a cada um de nossos clientes. Obrigada. Olá, sou aqui de Brasília, Distrito Federal. Venho falar para vocês que minha experiência com o curso T4 foi maravilhosa. E assim, quem não fez, faça, porque tá perdendo tempo, viu? É realmente incrível. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Raquel Mendes, sou esteticista, atuo aqui em São Paulo, na região da Zona Leste, mais precisamente Arthur Alvim e Itaquera. Hoje eu estou para falar com vocês sobre o curso que eu fiz na Método NA, que eu fiz um curso de massagem com técnicas específicas para a região abdominal, é o T4MMA, e eu super indico, um casal muito querido, que é o Adrian e a Nive, me atenderam super bem, me deram toda a assistência. Super recomendo. E estou à disposição. Beijos. Rose, o que tu achou do curso até agora? Eu sou apaixonada, gente. Sério. Melhor investimento da minha vida. Gratidão mesmo. Vocês são feras. Que bom. Obrigada. Outra coisa, sobre a massagem. É igual a modeladora? Cansa igual? O que tu acha? Não é igual a modeladora. E eu achei perfeito a técnica que eu imaginava que seria muito difícil a captação de entender. E pelo contrário, eu entendi e... Gente, não cansa. O melhor. A gente fica muito feliz. Obrigado, tá? Eu adoro deixar exausto. Eu que agradeço. Tá bom, obrigado.